então é o crescimento da igreja. E como eu estou numa série de conferências sobre liderança também, em algumas igrejas por aqui pelo Pará, semana que vem Castanhal, na outra semana no Marajó. Hoje a gente vai falar sobre os diáconos, tá bom? E eu queria muito que os irmãos que são liderança da casa do Senhor tivessem hoje aqui, mas Deus não quis, né? Mas eles vão acompanhar depois, eu vou obrigar eles a assistirem depois o vídeo, porque é necessário que a gente possa ter esse entendimento acerca desse assunto que vai ser tratado aqui. Quero agradecer a presença do nosso irmão Rick. Deus continue te abençoando, um grande amigo, os demais visitantes, o Diácono Elton, os outros irmãos que estão nos visitando, fiquem à vontade, que Deus continue abençoando os irmãos. Então vamos lá, queridos, como nós vamos falar sobre liderança cristã, a gente precisa falar sobre o diaconato. Quando se fala sobre diaconato na Bíblia Sagrada, há um entendimento muito grande a respeito do tempo que a igreja foi trabalhando a questão do diaconato. Olhe para mim aqui, por favor. E a gente precisa entender que uma liderança cristã, ela precisa ser bíblica. Quando nós pegamos os dons ministeriais, Efésios capítulo 4, versículo de número 11, 12, até o versículo 16, mais precisamente o versículo 12, a gente vai observar que a Bíblia dá um padrão de cargos ou funções eclesiásticas. E ali na Bíblia que a gente pode encontrar, nós encontramos apóstolos, profetas, pastores, doutores, mestres e diáconos. É isso que a Bíblia Sagrada vai falar. Passou disso aí, irmão, é invenção do homem, é maracutaia do homem. É que o homem não tem o que fazer muitas das vezes, eles querem inventar. Por exemplo, por que eu estou falando isso? Existem algumas convenções entre nós, que os irmãos já estão até consagrando patriarca, né? Patriarca, bispa, apóstola e por aí vai. Porque a gente percebe, irmão, na função ministerial, que os irmãos parece que eles servem um título. Se o irmão tem um título de evangelista, ele trabalha. Se a irmã tiver um título de pastora, ela vai fazer a obra como ninguém. Mas se tirar o título dela, ela para de servir, né? Parece que a essência dele está no título. Quando nós vamos ser quebrados pela Bíblia Sagrada, porque os maiores... Gente, quando se fala de Bíblia Sagrada, por exemplo, eu sou totalmente contra o pensamento que a gente pode ter a mesma unção dos profetas e dos apóstolos. Se você tem, amém. Mas o meu entendimento bíblico é impossível nós sermos comparados com esses homens. Por quê? Se a gente olhar a Bíblia Sagrada, dá até vergonha na gente de ver o comportamento que esses homens tinham, quem eram eles no reino dos céus e quem somos nós. E eles estão acima em todos os níveis, em oração, em doutrina, em evangelismo, em trabalho, em serviço cristão, em todos os níveis eles estão acima da gente. E esses que foram os maiores, eles nos ensinaram que título nunca chamou a atenção deles. Eles sempre se colocaram na função de servos. Eles sempre se colocaram na função de trabalhadores do reino. A definição que nós temos na Bíblia de diaconato, a palavra diáconos no grego, geralmente ela é traduzida como servo ou como ministro. As nossas traduções para o português traduzem essa palavra como servo ou como ministro. Só que em algumas versões também, alguns estudiosos preferem traduzir a palavra diáconos no grego como um escravo. E são algumas definições que nós vamos ter. E o que seria, pastor, um diácono? Preste atenção. O diácono, principalmente buscando o texto de Atos, capítulo de número 6, quando que eles vão aparecer a primeira vez na Bíblia, eles tinham a função e a necessidade de cuidar das necessidades físicas. E eu preciso fazer aqui uma comparação entre o presbitério e os diaconatos. Por quê? Porque na igreja primitiva, olhe para mim, por favor. Na igreja primitiva, os diáconos estavam sobre a função ou sobre a autoridade dos presbíteros. Quando você vê a palavra presbíteros, bispo, episcope, bispo, e a palavra poimen, pastor, quando nós olhamos para a função ministerial, esses três, eles são sinônimos, eles são a mesma coisa. O doutor José Carlos Costas, que é o doutor em Novo Testamento na FATEB, ele deu uma aula uma vez muito interessante, e ele diz que no estudo do Novo Testamento, esses três eles são a mesma coisa. Por quê? Porque eles eram responsáveis por supervisionar a igreja, cuidar e principalmente com o ensino. Então os diáconos eram aqueles que estavam
preocupados na igreja primitiva com questões físicas. Eles tinham como principal função auxiliar os presbíteros, que hoje são os pastores. E quando os apóstolos terminaram o seu ministério, e o último apóstolo foi João, depois Matias, que substituiu Judas, e o apóstolo Paulo, quando eles terminaram o seu ministério, o que foi que aconteceu? Você vai observar que em todo o Novo Testamento, nenhum apóstolo, nenhum irmão, consagrou outro apóstolo. Quem foi que eles consagraram? Eles consagraram presbíteros, evangelistas e diáconos. Então, a gente não tem como entendimento que esses apóstolos consagraram novos apóstolos. Mas quem foi que ocupou a função deles foi o presbitério. Tanto que a igreja presbiteriana, ela tem um concílio ou um conselho formado por presbíteros. Lá os presbíteros são as autoridades maiores. Por quê? Porque eles acreditam que os apóstolos passaram essa função para eles. Mas preste muito bem atenção. Quando se fala no mundo do Novo Testamento, e há uma semelhança, quando se fala de servidão, é muito semelhante a nossa maneira de servidão com a maneira de servidão do Novo Testamento. Só que quando se fala de serviço para o próximo, os gregos não são nada bons disso. Por quê, pastor? Porque ao invés de se preocupar com o próximo, eles queriam desenvolver o seu caráter e a sua personalidade. Os gregos não queriam saber de se preocupar com o próximo. Cada um buscava o seu bel prazer, sua personalidade, seu crescimento intelectual, o seu caráter. Eles buscavam crescer dessa forma. Só que o cristianismo, ele vai pensar totalmente diferente. Ele vai ter um ensinamento totalmente diferente em relação ao serviço do próximo. Se os gregos não se preocupavam em servir o próximo, eles não têm essa mesma personalidade do cristão, o que o cristianismo ensinava? Por exemplo, o que é que a Bíblia e Jesus vai nos apresentar sobre o diaconato? Coloque para mim, irmã Natália, João capítulo 12. Mateus, cadê o Mateus? Já era esse microfone, viu? Tu não vai levar mais daqui não. João capítulo 12, versículo de número 26. Aleluia. Olha esse texto aqui, preste atenção. Se alguém me serve, siga-me onde estou. Ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Eu quero que você leia mais uma vez o versículo comigo. Preste atenção no texto, por favor. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Você preste atenção nesse versículo aqui, e aparece 3 vezes, serve, servo e servir. Se eu fosse transliterar isso, olhe para mim, por favor, deixa o pessoal chegar. Se eu fosse transliterar isso, transliterar da forma como está no grego, esse versículo ficaria assim, preste atenção. Se alguém me diaconiza, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu diácono. E se alguém me diaconizar, o Pai o honrará. Todas essas palavras serve, servo e servir é a palavra grega diáconos. Então a palavra do Senhor, Cristo está mostrando que o trabalho dos cristãos é servir o reino. Mateus capítulo 20, versículo de número 26. É um outro texto muito interessante que diz assim, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Em outras palavras, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos diaconize. A palavra sirva é a palavra diácono. E uma última referência, irmã, Mateus capítulo 23, versículo 11, por favor. Mateus capítulo 23, essa aqui talvez seja a melhor. Mas o maior dentre vós seja o vosso diácono, seja o vosso servo. Então a função do diácono é servir. A função do diácono, biblicamente, dita pela Bíblia, os gregos não gostavam de servir, mas Cristo estava ensinando um princípio aqui, dizendo, se vocês querem ser cristãos, vocês vão ter que servir. Por exemplo, terça-feira é o dia do meu culto de ensino, então esse dia ele é separado para mim estudar, para me orar, para me preparar, para me vir servir a igreja aqui. Porque, irmão, se eu pegar todo esse conhecimento, é interessante que no capítulo 12, no versículo 26 de João, a Bíblia está dizendo que Deus vai honrar quem? Quem serve. Outra coisa, no versículo 26, quem quiser se tornar o grande entre vós, seja esse quem vos sirva. Preste atenção que Deus não dá nenhuma palavra de bênção, para que, por exemplo, assim, porque alguns irmãos buscam tanto conhecimento,
buscam tanto aprender, mas esse conhecimento muitas das vezes ele fica abafado. Porque um conhecimento que eu adquiro e não compartilho com o corpo, ele não serve de nada, irmão. Um conhecimento que eu adquiro, que eu tenha, que eu vá crescendo em conhecimento e não compartilhar com o corpo, não vai dar em nada. O princípio de Deus é: vocês têm que ter ferramentas boas para que vocês possam servir. E quando Paulo vai falar na carta a Timóteo, daqui a pouco nós vamos ler uma referência sobre o diaconato, ele vai colocar mais um ponto, porque a Assembleia de Deus, da qual nós somos filhos com muito orgulho, Assembleia de Deus Avivamento na Palavra, já pediram: pastor, troque o nome da igreja, coloque Comunidade Avivamento na Palavra, coloque não sei o que, é Assembleia de Deus Avivamento na Palavra. Por quê, irmão? Porque nós somos filhos assembleianos, nós temos raiz assembleiana. E o assembleiano criou uma cultura de quê? Presta atenção. Se o camarada arredou uma mesa, se o camarada pintou uma parede, ele é diácono. E isso a gente vai perceber hoje, vai aprender, isso é um problema histórico também, que chegou até os nossos dias. A igreja ortodoxa, a igreja oriental e a igreja do ocidente tiveram meios e métodos diferentes na consagração dos seus diáconos. E chegou até nós esse ensinamento. Mas quando Paulo vai falar de todas as questões ministeriais, ele vai dar um ponto fundamental. Pergunte qual, pastor? Ele vai dizer que o diácono tem que ser apto para ensinar. Viu? E isso é uma coisa que a gente não leva, por exemplo. E tem algumas igrejas, pode ficar com raiva, não tem problema não. Eu não tenho medo de perder a agenda não. Porque tipo assim, vamos lá para como é que fala? Para consagrar lá. Não, mas tem um negócio que ele fala lá para avaliação do diácono. Tem um nome que eles usam. Para entrevista do diaconato, é isso aí. Vamos lá para a entrevista do diaconato. Olha para mim, aí chegou lá com o pastor pega um formulário que está impresso numa folha e está todo aqui do lado e os quadradinhos. Aí, marido de uma só mulher, confere. Homem de Deus, confere. Testemunho, confere. Hospitaleiro, confere. Batizado nas águas, confere. Dizimista, confere. Tem que ter essa, né, irmão? Confere. Papai, fala em línguas. Não serve. Que isso, irmão? Aonde é que está escrito na Bíblia que falar em línguas é requisito para ser diácono? Preste atenção. E a gente vai aprender pontos muito fortes aqui. De fato, preste atenção. Quando eu disse para você que o diaconato é um serviço bíblico, preste atenção. Jesus se apresentou como um diácono. Os apóstolos se apresentaram como diácono. Paulo disse: eu sou diácono. Paulo chamou Timóteo de diácono de Cristo. E Pedro disse na sua carta que os profetas eram diáconos. Mas eu não quero ser diácono. Quero ser pastor. Quero ser evangelista. Quero ser semideus. Quero ser patriarca. Quero ser apóstolo, né? Apóstolo, meu irmão, pelo amor de Deus. Se você acredita em apostolado hoje, por exemplo, as pessoas usam Efésios 4 para dar base que o apostolado hoje está vivo. Beleza. Se Efésios 4 é base para apostolado, então toda a igreja vai ter profeta como cargo ministerial, porque no mesmo texto está escrito uns para apóstolos, outros para profetas. Então por que na igreja não tem profeta como só apóstolo? Então, gente, o pastor vai ter que consagrar e vai dizer: olha, tu vai ser o profeta aqui. E aí, como é que fica essa situação? E eu acho uma diferença um pouco grande. Por quê? Preste atenção. Quando eu chego na igreja de Corinto, eu vou observar Paulo, e eu aprendi isso com o N. Gruden, num ponto muito fundamental. Quando Paulo vê alguém profetizando que não é ele, olha o que ele diz: quando alguém profetizar, 2 ou 3 irmãos julguem a profecia. Só que quando ele profetiza, ele fala: recebam como um mandamento do Senhor. Por quê, pastor? Porque Paulo está se igualando aos profetas do Antigo Testamento e dizendo que a mesma autoridade da mensagem de Isaías, de Jeremias, a dele tem. Mas a dos outros irmãos vão ter que passar pelo crivo. E tem alguns irmãos hoje apóstolos que querem ser maior do que Paulo já. Nunca fundaram uma igreja, nunca discipularam ninguém, nunca andaram a pé da Europa para a Ásia, nunca fizeram nada disso, mas querem ser apóstolos. Por quê? Porque eu digo, parece que a unção, parece que o poder está no título, e não está. Há uma frase muito bonita que eu gosto particularmente dela, não sei de quem é, não é minha, mas eu gosto, que diz assim: apóstolo bom é apóstolo morto. Amém? Preste atenção. A qualificação dos diáconos. A partir de Atos, capítulo de número 6, deixa eu correr aqui senão não vai dar tempo. A partir de Atos, capítulo de número 6,
A gente vai dizer que o diácono, ele tem que ter um ponto. Coloca para mim, irmã Natália, Atos capítulo 6, versículo de número 3. Vocês querem rir de mim porque eu estou com esse microfone, vocês podem rir, fiquem à vontade. Atos capítulo 6, versículo 3. Essa aqui talvez seja a principal característica para alguém ser diácono. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Quantos homens? De boa reputação. E esse homem tem que ser cheio do Espírito e de sabedoria. Irmão, talvez, por exemplo, eu sempre digo, hoje a escolha do diaconato são por meios diferentes desse tempo. Até algum tempo atrás, os pastores se reuniam, vamos orar, para que Deus vai nos mostrar, e é claro, na observação, que é um ponto principal, quem serão os novos diáconos. Por quê? Porque você vai já ver a importância que os diáconos vão ter numa igreja. E às vezes ensinaram totalmente errado. E outra, os pastores não colocam os diáconos nas funções que são deles. Então, antigamente, havia uma oração. Por quê? Porque eles têm uma função muito principal. Só que hoje, como é que o diácono é separado? Pelo nepotismo, pelo CPF. Por exemplo, eu já tive o desprazer de ver, tem uma congregação bem ali, mas é longe, mas o irmão tem um carro, coloque ele lá. Você não tem, pastor, que saber se o irmão tem um carro, você tem que saber se ele tem Bíblia para dar para as ovelhas que vão estar lá. Por quê, irmão? Porque o diácono hoje, presta atenção, hoje a gente não tem mais esse sistema. Algumas congregações, o diaconato está fazendo o papel do pastor. O diácono prega, o diácono ensina, ele dirige igreja. Hoje o diácono está multiversado. Ele é canivete suíço, ele tem que se virar em todas. Ele não faz só a função que ele tinha na igreja primitiva. Aqui nesse texto, o que é que está acontecendo no contexto aqui? Os apóstolos disseram assim, olha, estão reclamando. E quando, meu Deus, isso aqui é forte. E quando o diaconato não faz o papel dele, vai ter uma rincha na igreja. Vai quebrar principalmente, sabe o que? A unidade da igreja. Aí o que foi que aconteceu? Os apóstolos viram que alguns crentes estavam reclamando, porque era muita gente, servir 3.000 pessoas, precisava de mão de obra. Quanto mais cresce o rebanho, mais a mão de obra vai ter que crescer também, para poder dar conta. Por exemplo, você pega uma mega igreja no Brasil hoje, você vai para uma Malafaia da vida aí, você vai para os pastores top, que tem igrejas imensas de 10, 15, 20 mil pessoas. Lá cada pastor toma conta de um departamento. O pastor responsável pelos jovens, o pastor responsável pela limpeza, o pastor responsável pela hospitalidade, pela caridade, o pastor responsável pela ação social e assim sucessivamente. Por quê? Porque uma pessoa é impossível. Deixa eu te perguntar, como é que um pastor vai conseguir visitar 10.000 ovelhas que ele tem? Impossível. Se ele não tiver uma equipe de diaconato, de presbitério, de obreiros bons, não tem como. E o que estava acontecendo aqui? Os apóstolos entenderam, ou melhor, os apóstolos entenderam que a preocupação principal deles era o que, pastor? Era com a palavra. E se ele saísse da função da palavra para ir fazer outras coisas, a palavra ia perder espaço. E ele sabe que a prioridade no culto, viu? Não é cantar. Cá para nós. Uma vez eu fui convidado para ir numa festa. Você que vai escutar depois, nem me convide. Eu fui convidado para ir numa festa, irmão. Cantaram 13 hinos. Quando deu 8h45, o povo já está cansado. Se fosse hino bíblico, ainda era uma bênção que a gente se edificava. É só heresia. É só antropocentrismo. É só hino que fala para o homem. Então quando chega 8h40, o infeliz do dirigente ainda vem com a palavra dizendo, olha, não é no muito falar que Deus vai fazer. Então o que é isso? É uma liturgia denominacional, não bíblica. E já virou cultura. Canta adolescente, canta discipulado, canta obreiro. Já estão quase para criar o grupo das zeladoras, para elas cantarem no grupo também, no culto também. Que isso, irmão? Então o que foi que os apóstolos entenderam? Escute isso. Você que está em casa, escute também. Só há uma maneira de gerar avivamento na vida de um cristão. E todas as vezes que esse avivamento aconteceu foi quando? Quando o centro do culto era o quê? A palavra.
E os apóstolos sabiam disso. Eles olharam e disseram assim: olha, a massa cresceu, o rebanho aumentou, o corpo cresceu, a gente não vai dar conta, porque a gente precisa se preparar para a palavra. Com certeza tinha 2 ou 3 lá, que eram os específicos, que estava Pedro, com certeza o cabeça, o chefe do colégio apostólico. Mas eles disseram que não, vamos preparar uns diáconos, homens de boa reputação, cheios de sabedoria, cheios do Espírito de Deus, e eles vão se preocupar com as funções. Preste atenção nisso aqui. Estou terminando. Vamos ler, coloque para mim, irmã Natália, 1 de Timóteo, capítulo de número 3, versículo 8 até o versículo de número 13. Olha só. O diácono pode estar ocupado com questão física, mas o trabalho dele é espiritual. Vou repetir isso aqui, porque o teu trabalho não é desculpa para te não exercer teu diaconato. O diácono pode estar ocupado com questões físicas, e geralmente está, mas o trabalho primário dele é espiritual. Olha esse texto, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho. Tem uma galera aí que curte um vinho direto, não serve, né, para o diaconato. Não cobiçosos de sorte e ganância, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Versículo 10. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam diácono. Versículo de número 11. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Verso 12. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Último verso. Pois os que desempenharem bem o serviço, o diaconato, alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então você pode observar, Paulo era o tipo de pastor preocupado não com o crescimento financeiro, mas com o crescimento saudável de uma igreja. E por onde ele passou, os homens e mulheres que ele instruiu, como Romanos capítulo 16, versículo de número 1, que ele instruiu uma mulher para ser diaconisa lá. Pode colocar esse texto para mim, irmã Natália? Olha só, Romanos 16, versículo de número 1. Aleluia, olha só. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo, essa mulher que era uma diaconisa. Então, por onde ele passou, ele teve o cuidado de colocar nas igrejas, pessoas que tivessem esse respaldo. Por quê? Porque ele sabia que a obra do Senhor é uma obra séria. Irmão, eu acho lindo nas cartas paulinas, quando ele escreve para todas: como é que vocês estão? Estão crescendo na fé? E os falsos profetas? Olha, não se deixem levar por fábulas. E a preocupação deles sempre é: sirvam o reino. Hoje, Felipe, alguns teólogos abestalhados, que não têm oração na vida, estão tentando desassimilar serviço cristão do cristianismo. Estão dizendo que não precisam mais estar na igreja, servir a igreja. Isso é uma grande mentira de Satanás, porque a Bíblia toda está repleta. Cristo vai ensinar que nós somos eternos diáconos do reino, que nós somos homens e mulheres levantados para o serviço cristão. E todas as vezes que você vai ver Efésios 4, 11 a 16, ministério, 1 Coríntios 12, de 1 a 11, espirituais, Romanos 12, de 6 a 8, dons de serviço, Paulo vai trabalhar o quê? E esses dons é para o serviço cristão, é para o reino. Então deixa eu te falar, se o teu conhecimento, se o que Deus te deu, se o que tu tem buscado não está sendo aplicado no reino, você está perdendo o seu tempo, e você está fora do foco. Porque Deus nos dá para servir, Deus nos dá para que o corpo seja edificado, Deus nos dá para que haja o desenvolvimento na igreja do Senhor. Mas muitas pessoas, irmão, estão passando naquele tempo, e eles têm um sanguezinho, uma pitadazinha de sangue farisaico. Por quê? Porque os fariseus eram bons em dar ordens. Eles queriam os melhores lugares na sinagoga, eles queriam ser aplaudidos, eles queriam ser honrados como um santo homem de Deus, enquanto todos que estavam à mercê deles sofriam fazendo o trabalho pesado. Eu acho uma hipocrisia. Me desculpe, irmão, me desculpe a sinceridade, mas eu acho uma grande hipocrisia. Um dirigente de uma congregação está lá, ele chora com os irmãos, ele visita os irmãos, ele vai atrás, ele ora pelos doentes, ele ensina a igreja na palavra. E quando é no dia da inauguração da igreja, o pastor presidente vai lá e corta a fita. Ele nem trabalhou.
Quem é o pastor da igreja? É o diácono que está servindo lá. Então, se o homem tem consciência, vai lá, meu irmão, corte essa fita aí. O senhor está chorando com essa igreja aqui. O senhor está sofrendo com essa igreja aqui. Por quê, irmão? Porque gratidão é algo que a gente aprende desde cedo na vida cristã. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês. A distinção de diáconos e presbíteros. Como eu disse, o presbitério se preocupava com a palavra. E o diácono com a questão física. Só que, olhando no contexto histórico, vai ter uma grande briga dos eruditos nessa questão. Por quê? Escute isso, já vou terminar, escute isso aqui. Olha só, os eruditos vão discordar muito, porque as igrejas antigas, elas tinham essa pluralidade, tanto de presbíteros como de diácono. A função de presbítero e bispo é assim: um era local, fixo, olhava a igreja. E o presbítero, ele era alguém que saía andando. Ele não era fixo, ele era como se fosse um supervisor. Só que a palavra, quando se refere a presbítero na Bíblia, já é alguém de cabeça branca, já é alguém experimentado, já é alguém que já tem um crescimento bíblico. Até porque, tanto o presbítero, como o pastor, como o bispo, eles vão ter que ter uma característica comum: todos terão que ser aptos. Apto para ensinar no grego é ortotomeu, significa o corte do tecelão perfeito, sem erro. Então Paulo está dizendo: olha, vocês vão ter que ser bom de Bíblia, porque se não ser bom de Bíblia, não tem como conduzir o rebanho. Aí a questão é, deixa eu perguntar para você, e eu não falo isso aqui querendo ser melhor do que ninguém, porque eu não sou. Mas deixa eu perguntar para você, quantas igrejas você conhece que tem um bom ensinamento para as pessoas? Quantas igrejas que você conhece? O rapaz que pregou sexta-feira aqui no culto dos jovens intitulou problemas que nós estamos vivendo há muito tempo, como pluralismo, como pragmatismo, como secretismo. Por quê? Se o pastor não tem palavra, ele vai ter que inventar algum mecanismo. O que ele vai ter que fazer? Não tenho palavra, está aqui. Só que para mim pregar isso aqui, eu tenho que doar a minha vida para isso. Para mim pregar esse texto aqui, eu tenho que ter compromisso com o meu rebanho. Para mim pregar esse texto aqui, eu tenho que renunciar a muita coisa. Tenho que renunciar a sonhos, projetos, porque eu entendi que o meu chamado vai requerer isso. E isso é bíblico. Jesus, para pregar, ele cresceu em conhecimento. Paulo, para pregar, foi para a região da Arábia estudar. Os apóstolos, para pregar, passaram pelas faculdades do Sinédrio. Então não tem como um pastor dar o que ele não tem. Você só dá o que você tem. Lembra da história de William Carey? Já até citei aqui algumas vezes, eu acho. Eu disse, Carey achou um pergaminho no chão em Londres e ele foi estudar sozinho as línguas. Quando ele, em 10 anos, diz a história que ele já falava quase 10 idiomas diferentes, incluindo grego, hebraico e aramaico. E perguntaram para ele: Carey, por que tu estuda tanto? A resposta dele foi: porque um dia Deus vai me chamar. Você está entendendo isso? Aí olha a nossa cultura. Americano lê 11 livros, o europeu lê 7, o colombiano lê 2,4 e o brasileiro lê 1,3 quando lê. Nós somos um país que tem problema cultural com isso. E a gente vive colocando a culpa no diabo quando a culpa é da nossa preguiça. Por quê, pastor? Porque a gente tem um problema da carne, do mundo e dos espíritos. E Deus está dizendo, as pessoas querem... Irmão, presta atenção. Quando você vê um homem ou uma mulher com sucesso, que cresceu, que está bem, que está diante de um grande povo, você pode ter certeza que aquela pessoa vai trazer muitas marcas na vida dela. Quando uma obra é séria, vai ter muitas marcas na vida daquela pessoa. É isso que estava falando. Agora preste atenção nisso aqui. No Antigo Testamento, os deveres diaconais. O que era que os diáconos faziam no Antigo Testamento, no Novo Testamento? Olha a função deles. Eles liam ou cantavam as escrituras na igreja. Olha os diáconos aqui da casa, preste atenção nisso. Eles liam ou cantavam as escrituras na igreja. Presta atenção para mim. Eles recebiam ofertas. Eles eram também que faziam isso na igreja primitiva. Outro ponto, eles distribuíam os elementos da ceia do Senhor. Estamos certinho, né? E eles lideravam as orações. O culto do meio-dia está parado. Isso na igreja primitiva. Só que depois chegaram os arquidiáconos. Quando a igreja católica assumiu na Idade das Trevas, eu tenho aqui, repita comigo, Idade Média, Igreja Ortodoxa Oriental e Igreja Ocidental. Quando a Igreja Católica assumiu o poder, nasceram os arquidiáconos. Como eles eram responsáveis por pegar as ofertas, olha isso. Como eles eram responsáveis por pegar as ofertas, eles começaram a enriquecer.
Então aqueles que eram para servir, estavam se servindo daquilo que era para eles ajudarem. Então eles se tornaram homens muito ricos. Só que quando chegou na Idade Média, o diaconato parece que ele diminuiu muito. Pergunte por quê, pastor? Porque ali está o tempo do purgatório. Então agora estava todo mundo querendo ajudar pobre para se livrar do inferno. Olha aí a história da igreja. Estava todo mundo querendo dar oferta. Ou seja, o trabalho de caridade que era feito pelos diáconos na Idade Média diminuiu. Porque estava todo mundo agora querendo ofertar. Não porque queria ajudar, mas porque queria barganhar. Porque acreditavam que se eles ofertassem ali, eles teriam ali um alívio no purgatório. Quando chegou na igreja ortodoxa, presta atenção nisso, se manteve diáconos, só que eles separaram diáconos leigos. A igreja começou a pegar o poder, só a arquidiocese, só a nata começou a ter o conhecimento, e eles começaram a pegar diáconos leigos, porque é mais fácil eu dominar alguém que não sabe do que alguém que sabe. Viu? Porque muitos crentes são enganados na mão de pastores corruptos, bandidos, porque eles não procuram se libertar. E a palavra está na mão deles. Outro ponto, aí quando chegou a igreja do Ocidente, o que foi que aconteceu? O diácono agora estava a um passo de ser um sacerdote. O diácono então começou a evoluir. Ele não ficaria mais no cargo de diácono somente. Ele poderia alcançar um cargo de presbítero e se tornar um sacerdote da igreja. Isso que estava acontecendo. Agora preste atenção, e a gente encerra aqui. Pastor Narciso, biblicamente falando, o que os diáconos fazem? Vamos lá, primeiro ponto. Eles cuidam das necessidades físicas da igreja. E os que estão aqui me escutem, em nome de Jesus. Eles cuidam das necessidades físicas da igreja. O que seriam essas necessidades físicas? O bem-estar físico, o bem-estar espiritual e o testemunho para o mundo de fora. Segundo ponto, os diáconos trabalham pela unidade do corpo. E um está ligado com o outro. Por quê? Se eu cuido do bem-estar físico, não vai ter desunião. Quando eu deixo de fazer a minha função de hospitalidade, de caridade, vai ver os grupinhos na igreja. E isso é danado para que a igreja tenha panelinhas, tenha grupinhos e venha desunião. E mundo e reino dividido não cresce. Então os diáconos tinham a responsabilidade de estar supervisionando. Como é que estão os irmãos? Será que eles têm comida? Será que eles têm um alimento? Porque jogaram isso tudo para a costa do pastor. Viu? Não que eu não faça, eu devo fazer, é também um trabalho meu. Mas esse trabalho é trabalho excepcionalmente de diáconos. Como é que tá? E eu não estou falando aqui para você pegar lá o seu salário, tirar lá uma grana lá e ir lá comprar uma cesta básica. Não. Às vezes é só você falar assim, pastor, tem uma irmã ali que eu fui lá na casa dela e ela não tem alimento. Tem uma irmã ali que está passando. Eles tinham esse trabalho. Eles tinham que manter a unidade da igreja. E eles faziam isso como? Assistindo todo mundo. Vendo como e outra, se preocupando com a vida física, com a vida espiritual. Só que hoje parece que os diáconos eles causam mais contenda. Não estamos falando dos nossos não, tá? Causam mais contenda, mais desunião do que unidade. Ou coisa triste é você subir no púlpito de uma igreja onde não tem unidade. Ou coisa triste isso. Irmão, eu sou enjoado com isso aqui. E outra coisa, eu sou um tipo de pessoa, eu não gosto de nada mal resolvido. Se tem irmão que gosta de protelar as coisas, de empurrar com a barriga, amém, eu não sou assim. Se eu chego aqui e eu vejo que o irmão está sem comunhão comigo, eu logo pergunto para ele, irmão, o que é que tu tem? Está acontecendo alguma coisa contigo? Por quê, irmão? Porque nós somos um corpo. E se tiver quebrado aqui em cima, o resultado vai ser aí embaixo. Então a gente tem que ser o quê? Unido, unidade. E o diácono, ele tem que ser inteligente. Por quê? Porque vocês aqui tem que dar suporte para mim. E eu suporte para vocês. Como? Não, o pastor vai pregar. Então tem outros pontos da congregação que eu preciso que os diáconos estejam atentos. Para tirar de sobrecarregar. E eu faço a maior questão, irmão, de ir. Deixar uma cesta, levar uma ajuda. Isso não vai me fazer nem mais crente, nem menos crente. Viu? Mas quando tem essa... Por exemplo, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Tem uma igreja nos Estados Unidos, é claro que eu não vou comparar a cultura de lá com a cultura daqui. São realidades totalmente diferentes. Mas tem uma igreja nos Estados Unidos chamada... Uma igreja em Washington, de um pastor muito conhecido, que ele é best-seller para falar sobre igreja, Dr. Mark Deven. E ele diz que lá nessa igreja, o que é que acontece? Por exemplo,
Cada função da igreja, um diácono ficou responsável. Ele pegou um diácono e colocou um diácono responsável por supervisionar a hospitalidade. Ele pegou um outro diácono e falou assim: tu vai supervisionar o som. Ele pegou outro diácono e falou: tu vai ser responsável por supervisionar as crianças. Ele pegou um outro diácono: eu vou fazer isso aqui, irmão. Eu estou dando glória a Deus porque eu vou fazer isso aqui. Ele pegou um outro diácono e disse assim: olha, tu vai supervisionar tal coisa. Pense nisso, que você chegar aqui e ter um suporte. Agora você chegar aqui, olha, tem uma goteira aí. Aí eu tenho que ir atrás do cara para consertar a goteira. Não sei se eu preparo o sermão ou cuido da goteira. Você está vendo? Quando o camarada entende que a função dele é auxiliar, e não era só fazer isso, mas pastor, era só isso. O terceiro ponto que é mais importante, termina. A função principal deles era apoiar o ministério da palavra. Escuta isso, os apóstolos reconheciam que cuidar da necessidade da igreja física era a responsabilidade de toda a igreja. E eles, hoje é o pastor, no lugar do apóstolo, declararam um grupo para isso. E os diáconos precisam ser encorajados, dar apoio, dar suporte, dar auxílio para que o corpo desça. Aí se criou uma cultura que o diácono só tem que pegar essa salvinha aí. Vai lá, irmão, culto de Santa Ceia, mesma coisa, não. Serviço, é por isso que na hora da entrevista para o diaconato, eu não pergunto para o diácono, eu pergunto para a mulher dele. Ele serve para ser diácono? Aí a irmã fica me olhando, ela fica fria. Porque quem conhece ele é ela. E eu falo assim para ela: olha, porque se a senhora me disser que ele serve e ele não servir, a culpa é sua. Aí ela fica mais gelada ainda. Viu? É, irmão. Por quê? Porque a gente tem que entender que tudo isso aqui não é brincadeira. E quando a gente entende que obra de Deus é sério, e a gente leva a sério, as coisas andam. A nossa igreja não é a melhor e não é a pior. Não existe igreja perfeita, mas é uma igreja que é uma referência. Por quê? Porque nós tentamos olhar para os textos bíblicos e tentamos enquadrar muitas das coisas. Estamos melhorando e aprendendo todo dia. Todo dia, através do Espírito, das experiências, dos acertos, dos erros. Agora, quando a gente pega e começa a entender isso, por exemplo, já terminei aqui, tá? Eu só vou terminar com uma frase do Dietrich Bonhoeffer. O nome dele é assim mesmo. Mas preste atenção no que eu vou falar aqui. Eu até esqueci que eu ia falar. Deixa eu ler a frase dele. Acho que não era de Deus, não. A frase dele é a seguinte: a igreja, eu achei linda essa frase, irmão. Está entre aspas aqui. A igreja não precisa de personalidades brilhantes, mas de fiéis servos de Jesus e dos irmãos. Pode observar, quando o camarada cresce um pouquinho, ele empina o nariz. E mal ele sabe que no mundo espiritual, quanto mais ele cresce, mais ele tem que servir. Então nós não estamos aqui interessados em doutores. É bom ter doutores. Nós não estamos interessados aqui nessa casa em intelectuais. É bom também ter intelectuais. Se eles forem servos, ô bênção do céu. Ô maravilha. Quando nós estávamos lá na pós-graduação, estudando, terminei já. Tinha um professor que veio dos Estados Unidos dar aula para a gente. O nome dele era Rachel York. Nunca me esqueci disso. Ele falou isso com lágrimas nos olhos. Ele disse que ele chegou com o diploma dele em mestre em grego, Diácono Leonardo. De mestre em grego. Chegou nos Estados Unidos e disse assim: qual é a igreja que não vai me querer? Sou mestre em grego. Pensou, irmão? Ser mestre em grego não é para qualquer um. Ele pegou o diploma, entregou para o pastor. Aí o pastor falou assim: cuida dos jovens aí. Cuida desses jovens aí. Aí ele tinha uma reserva que ele estava estudando, terminando o estudo dele. Olha isso, ele contou isso com lágrimas nos olhos, irmão. E ele começou lá com os jovens. Quando estava acabando a reserva, ele pegou e entregou o trabalho. Ficou mordido e falou: não quero mais tomar conta desses jovens. Eu sou mestre em grego, eu sei mais do que o senhor e não vou trabalhar com eles. Acabou. Passou um tempo, acabou a comida. Aí teve que procurar ajuda, né? Chegou com outro pastor. Pastor, estou aqui assim, está aqui meu diploma, sou mestre em grego. Ele disse: pega a vassoura e limpa o banheiro. Olha isso. Sabe o que ele disse? Só fala se você dá glória.
Ele disse o seguinte: o que eu aprendi em 2 meses com a vassoura, eu não aprendi no meu mestrado. E pensa em alguém especialista para quebrar um orgulhoso, um soberbo, é papai do céu. Pensa em alguém especialista para fazer o camarada virar bicho, como Nabucodonosor virou. Bateu no peito, Daniel 4, eu levantei isso aqui. Ah, é? Vira bicho. Aí depois, no mesmo capítulo, agora eu reconheço, oh glória, que existe alguém. Porque, irmão, olhe para mim, o conceito de tudo isso é: o que era para ser chamado mestre, disse, o filho do homem não veio para ser servido. Pega o seu dom, pega o teu talento do teclado, pega a tua boa oratória, pega o teu bom ensino, pega a tua pregação, pega teu varrer igreja. O melhor é para servir esse reino aqui. Independente das qualificações, sirva, se doe, ande, vá a pé, gaste tempo com os irmãos, instrua alguém. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês e me respondam. Não respondam para vocês mesmos. Qual é o resultado, diácono Leonardo, de um monte de macho, que está lendo teologia, se trancar numa sala e ficar debatendo? Ah, porque Deus criou o mal. Ah, porque Deus não criou. Vai servir, meu irmão. Perdendo tempo com fábulas, coisas supérfluas. Essa igreja aqui é uma igreja que vai viver o evangelho prático. Chame de teologia passada, chame de teologia retrógrada, mas nós vamos servir o reino. Porque o cara está cheio de conhecimento, podia estar instruindo pessoas que estão novas na fé. Senta aqui, meu irmão, deixa eu te ensinar o que é teologia sistemática, deixa eu te ensinar o que é eleição, deixa eu te ensinar o que é pecado. Aí não, porque o doutor fulano. Aí Paulo, Timóteo, não perde tempo, Timóteo. Trabalha, instrui, serve, cuida, gasta teu tempo, gasta tua juventude, vai lá, porque a Bíblia diz que ele vai servir não quem lê livros, que ele vai honrar, melhor dizendo, não quem lê livros, mas ele vai honrar quem serve. Agora, mão de obra especializada é outro nível. Já pensou um intelectual que entendeu que todo o conhecimento dele é para cá? Oh, coisa boa. Você ouviu alguém que conhece falar, não é bonito? Sim ou não, irmão? Você ouviu alguém que conhece teologia, conhece Bíblia, não é bonito? É bonito. Mas quando ele entende que isso, e agora eu termino de verdade. De verdade agora, vou baixar bem aqui. Eu tenho que terminar com essa frase. Parafraseando Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes diz assim: João escreveu 5 livros na Bíblia: o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. Se tu não der glória nessa, tu está desviado. No Evangelho ele diz: eu, João, apóstolo. Olha a patente. Aí ele fica mais crente, Léo. Escreve as 3 cartas e fala: eu, João, presbítero. Se diminuiu. Aí ele fica mais crente, mais maduro e escreve o Apocalipse: eu, João, servo. E a minha Bíblia diz assim. Sabe o que eu fico achando? Deixa eu falar. Não é desabafo não. Eu orei antes de vir pregar e disse: Deus, eu subo lá para instruir, não para matar. Viu? Eu acho engraçado que ele se autodenomina um mestre. Porque eu sou mestre. A Bíblia diz que os outros de fora que tem que te chamar de mestre, não tu. E os de fora te honrem como mestre. Porque eu sou mestre. Mestre de quê? Dos magos? Chegou um fariseu abestado e falou assim: por que, Senhor? Como Davi chama Senhor se ele é antes do que tu? Aí Jesus quebrou a teologia dele, deu um tilt na cabeça dele e falou assim: olha, Davi era antes de mim, mas o próprio Davi disse: Senhor,
me chamou de Senhor. Jesus estava ensinando ali para o fariseu que ele tinha duas naturezas, uma terrena e uma espiritual, mas ele não pegou. Todas as vezes que alguém queria levar o nível de teologia, Nicodemos, tu é o cara, mas se tu não nascer de novo. Esse era mestre. Comia com pecadores, pregava com parábolas. Esse era a própria palavra encarnada. Que Deus abata toda a tua soberba nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus abata todo o teu conhecimento destrutivo nessa noite, em nome de Jesus. Eu profetizo que se for para te matar, que a teologia possa acabar hoje na tua caminhada. Agora, se for para servir, que a sabedoria seja cheia sobre ti. Abaixai, Rabassuri Kala Suribixandaraia. Ó, quer saber de uma coisa? Tem vaga. Para quê, pastor? Ainda dava mais uma hora de mensagem, mas eu vou parar. Terça-feira que vem eu vou continuar. Nós vamos continuar falando sobre liderança cristã. E em algum lugar você vai se encaixar. Pastor, eu não sei pregar. Pastor, eu não sei cantar. Pastor, eu não sei evangelizar. Pastor, eu sei falar mal dos outros. Pastor, Dr. W. Atoso, já terminei, irmão, é só essa, eu juro que é só essa. Dr. W. Atoso estava num grande congresso, Felipe, 20 mil pessoas nos Estados Unidos. Olhe para mim, só a nata. Vida Crucificada, leia esse livro, é tremendo. Sempre procuro na minha biblioteca ter livro de homens piedosos. São grandes teólogos, mas são crentes, que tiveram testemunho de vida. E Dr. Toze disse que chegou uma pessoa com ele e disse assim: Dr. Toze, eu queria servir. Ele falou: o que você sabe fazer? Sabe pregar? Não. Cantar? Não. Evangelizar? Não. Toca na banda? Também não. Ele falou assim: o que você sabe fazer? Ele falou: Dr. Toze, das 20 mil pessoas que estão aqui, eu lhe garanto que nenhuma delas lava prato melhor do que eu. Eu quero lavar o prato de todos os ministros do congresso. Nós temos dificuldade, Léo, de valorizar o trabalho dos nossos irmãos e queremos valorizar só quem sobe aqui. Os irmãos que lavam, que varrem, a gente nem a paz do Senhor dá. Mas Papai do Céu diz, a Bíblia diz que ele tem um livro. Foi lá, hoje culto de ensino, irmã Denise, irmã do Ardilson Barreiro, tal hora, anjo, anota aí, anjo, tá tudo agendado, irmão. E a recompensa não é aqui. Curve sua cabeça. Querido Deus, nos ensina a ser servo do teu reino. Nós queremos ser bênção na vida dos nossos irmãos. Muitas das vezes, Senhor, nós queremos ser servidos, mas não queremos servir. Mas o Senhor está despertando a nossa vida para que o teu nome seja glorificado. Nós queremos ser servos, Senhor, porque esse é o nosso lugar. Nós queremos ser ministros, nós queremos servir. Aonde o Senhor nos colocar, a tua palavra diz que não somos nós que escolhemos o lugar no corpo, é o Senhor que escolhe onde nós vamos ficar. E nessa noite, eu te peço, enxerta em nós ainda mais o desejo em servir o teu reino. Que as pessoas que ouviram essa mensagem na rede social, que estão com o ministério parado, que elas possam despertar hoje e o teu nome ser glorificado. Em nome de Jesus nós oramos, nós te agradecemos. E que todos possam dizer: bata uma palma para o Rei Jesus.